Olá, bom dia, graça e paz. Chegamos ao capítulo 6 de Efésios, concluindo mais uma epístola. Oh, rapaz, tem sido glorioso esse tempo. Espero que você esteja sendo grandemente abençoado. Eu estou sendo muito abençoado e sou grato a Deus por isso. Amém? Minha Palma diz aqui uma exortação tríplice à família. Amém? Nós já vimos a questão dos maridos e das esposas no dia de ontem. Hoje, do capítulo 6, do 1 ao 7, filhos e pais. E do versículo 5 ao 9, escravos e senhores, ou funcionários e patrões. Amém? E uma expressão tríplice, a vida familiar, vai do versículo 10 até o 24. Né? Paulo vai falar sobre poder, do 10 ao 17, uma exortação para se revestir da completa armadura de Deus. Esta figura foi sugerida provavelmente pela armadura dos soldados romanos que guardavam Paulo, para que o cristão possa receber o poder divino e combater o bom combate da fé. Para isso, ele precisa estar vestido de toda a armadura de Deus. Amém? A oração, os versículos 18 e 19, né? O quando, como e por quem da oração. É muito importante nós entendermos isso. Em todo o tempo estarmos ali consagrados ao Senhor, vigiando, não dando lugar nem espaço ao inimigo. Amém? E a paz, do verso 20 ao 24. Depois de fazer uma referência pessoal a Tito, o apóstolo termina com uma bênção. Sempre Paulo vai terminar suas epístolas com uma bênção. Amém? E é muito importante nós entendermos que essa bênção ela vem por causa de Cristo. Amém? Nós somos abençoados em Cristo Jesus. Então, continuamos ainda a questão do lar cristão. Né? Nós precisamos entender isso. É muito importante nós vermos o relato de Cristo e a igreja como modelo do relacionamento entre esposa e marido, né? E também a questão dos pais e filhos. Capítulo 6, versículo 1 diz assim: Filhos, obedeceis a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Amém? Então, Paulo estabelece esse princípio aqui. Vem da lei isso. É o quarto mandamento, é o primeiro com promessa. Ele diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e tenhas longa vida sobre a terra. Você quer ser feliz? Você quer que as coisas dê certo na sua vida? Um dos princípios para que isso aconteça é você honrar seu pai e sua mãe. Amém? Honrar vai muito mais do que obedecer. É ser grato, é ter em grande estima, é ter zelo por eles. E vai dizer também aos pais no versículo 4: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Veja bem como o pai deve criar os filhos. Primeiro, na disciplina, colocando limites, amém? E depois, na admoestação, no ensino do Senhor. Não é na disciplina do mundo, nem na admoestação do mundo, mas é na disciplina e na admoestação do Senhor, amém? Para que isso possa, vamos dizer assim, ser equilibrado. Aí ele vai continuar falando a respeito dos servos e senhores. E quanto a vós outros servos, obedeceis a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade do Senhor. Olha a forma. Logo porque eles tinham que ter temor e tremor, porque tinha o castigo, né? Existia escravidão naquela época e o servo era como se fosse é, um bem, uma propriedade do seu senhor. E ele podia fazer o que quisesse. Então era importante eles entendessem isso. Que eles entendessem isso. E não servisse somente à vista. Amém? Não somente na aparência, mas como servos de Cristo, servindo de coração, fazendo a vontade de Deus. Amém? Servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. Certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isto outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E ele vai falar agora aos senhores, versículo 9. E vós, senhores, de igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e para quê? E para com ele não há acepção de pessoas. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas, ele irá julgar a todos. Tanto aqueles que têm grande poder aqui na terra, como aqueles que não têm poder nenhum. Então é importante nós entendermos de quem nós somos servos.
Sendo senhores ou servos, nós somos servos do Senhor e devemos prestar contas ao Senhor. Então temos que viver uma vida, né, que traga glória ao nome do Senhor. Amém? Então é interessante. Paulo vai falar da armadura de Deus e vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue. Amém? Nós precisamos entender que existe uma batalha espiritual. Vai do versículo 10 ao versículo 18. E essa batalha espiritual é uma batalha de fé. Amém? Não é uma guerra como se alguém estivesse lutando. Não, é simplesmente para você permanecer firme na fé. Paulo nos adverte para colocarmos toda a armadura de Deus para enfrentar as forças do mal. Está claro que nossa batalha não é contra as forças físicas, mas contra os poderes invisíveis que claramente definiram níveis de autoridade em uma esfera de atividade real, embora invisível. Paulo, entretanto, nos adverte apenas contra uma estrutura claramente definida no domínio invisível. Ele nos instrui a adotar toda a armadura de Deus para mantermos uma posição de batalha contra essa estrutura satânica invisível. Toda sua armadura, eita glória, louvado seja Deus. Toda sua armadura não é somente uma proteção passiva ao enfrentar o inimigo. Deve-se usá-la ofensivamente contra estas forças satânicas. Observe a diretriz final de Paulo. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. Essa é a oração em línguas, amém? Versículo 18. Portanto, a oração não é tanto uma arma, ou mesmo uma parte da armadura, mas é a maneira através da qual entramos na batalha por si, né? E o objeto pelo qual estamos armados. Colocar a armadura de Deus é preparar-se para a batalha. A oração está na batalha em si, sendo a palavra de Deus a principal arma empregada contra Satanás durante a sua luta. Nós podemos ver isso com Jesus no deserto. Satanás vinha tentá-lo e ele dizia, está escrito. Nós temos que saber o que está escrito. Jesus disse, errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Amém? A metáfora aqui baseia-se na armadura e roupa de batalha do soldado romano do século I. Evidentemente, a metáfora militar pretende mostrar ao leitor que, embora estejamos engajados em uma batalha ativa, embora alguns sugiram que o ponto de vista de uma contenda agressiva contínua minimize a vitória alcançada da cruz, ele, na verdade, afirma a vitória e todo o resto. Toda a batalha espiritual combatida hoje em dia é vitoriosa. Lembre-se disso. Nós já somos mais que vencedores. Amém? Cristo venceu por nós. Somente ao se apropriar da provisão da cruz e do sangue de Cristo, a fé pessoal que se posiciona contra o mal e a oração agressiva que assalta as fortalezas demoníacas são duas facetas distintas e complementares da vida espiritual. Essa passagem inteira fornece mais apoio a esta perspectiva. Ficar firmes contras, continuar firme, resistir firme, manter-se agressivamente na retaguarda ou manter-se à frente e opor-se. Lutar, do verso 12, significa engajar-se ativamente em um combate 1 a 1. Permanecer inabalável, versículo 13. Significa manter a firmeza depois de uma batalha ativa. E estar firme, do versículo 14, significa tomar posição para a próxima batalha. Então, toda a armadura de Deus, eu não vou ler, mas está falando exatamente de uma firmeza que nós precisamos nos manter. Amém? Então, esteja pronto para o combate espiritual. Reconheça que seus inimigos demoníacos estão por trás de muito do que acontece para prejudicá-lo, através de pessoas, através muitas vezes da natureza, através de fatos. Então é muito importante nós entendermos isso. Amém? Use seu tempo com sabedoria, não o desperdice. Tenha certeza de que você prestará contas de como usa o dom divino do tempo. O tempo é igual para todo mundo. Então aqui no versículo 21, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: e para que saibais também a meu respeito o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante, né? Ele fala aos que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. É porque, infelizmente, tem pessoas que amam somente de língua. Não é
com sinceridade, não é de fato e de verdade. Amém? E se nós amamos a Jesus, nós vamos amar as pessoas a quem Jesus ama. Hoje à noite nós temos evangelismo. Vai ser ali na rua do nosso irmão Jean. Então, está convidado a participar conosco. 7 horas, às 19 horas, estaremos nos encontrando na igreja, que é pertinho, amém? São apenas 4 ruas laterais à igreja, e nós vamos estar evangelizando aquele quarteirão ali, aquelas pessoas levando o amor de Deus, levando a palavra de Deus. Vem estar conosco, amém? Então, que você tenha um excelente dia, que Deus te abençoe e até amanhã. Um grande abraço.